Pai do Senhor para todos os irmãos, podem tomar assento. Amém. Quantos estão felizes por estar na presença do Senhor essa noite? Quero manifestar sempre a minha gratidão a Deus pela vida dos irmãos e dizer que é um prazer, é sempre bom. E quero fazer menção aqui aos nossos irmãos, irmão Sandro, irmã Isabela. A irmã Isabela estava muito tumultuada, nesses últimos tempos, e de forma que ela não pôde estar presente nos cultos de domingo. Em consequência, o irmão Sandro também, porque tem os meninos, mas estão de volta e enche o nosso coração de alegria ver os irmãos aí firmes na presença do Senhor. Deus abençoe os irmãos. Também não posso me esquecer do nosso irmão Joshua. Sim, esse menino faz viagens longas, vai para a Geórgia, some no mundo e aparece aqui a cada 15 dias. E nós temos muita saudade dele, Ele é um servo do Senhor que tem dado uma parcela de contribuição muito grande com o culto em português. E nós também queremos fazer menção à sua presença, que eu sei que é muito difícil, irmão, estar aqui, mas que Deus te abençoe também, bem como esse casal aqui. You speak Spanish or English? You're both Spanish? You? Habla español, ¿sí? Ok, bueno. Te vamos a dar buena venida hoy porque es la primera vez que está aquí con nosotros, ¿sí? Entonces, que Dios te bendiga. La segunda, en portugués, lo primero. En portugués también, no lo había visto todavía. Pero bien, Dios te bendiga y que sea de bendición esta palabra. Bueno, me voy a predicar ahí en portugués, pero hay una traductora a tu lado ahí y ahí tú compartes con él este momento, pero sois muy bienvenido y que Dios te bendiga en este momento. Está ali o Jeremias. Jeremias, ele vive querendo me matar do coração, porque ele some, E eu mando mensagem de, assim, ameaça de morte. Mas não é ele, não, sou eu. Falo, eu estou morrendo por sua causa, E é sempre um prazer ver o irmão Jeremias, o irmão aí ao fundo também, e todos os irmãos que vieram para louvar o Senhor, Então, nós somos uma família de servos do Senhor, que adoramos o Senhor em língua portuguesa. Eu não posso deixar de estender aqui as minhas considerações a toda a equipe que nos auxilia aqui, o irmão da sonoplastia, a brasileira Neisca, que está sempre conosco aí, com esse piano mágico, e tem sido bênção para nós, irmão Mário, enfim, o nosso pastor aqui, Ramon, são todos, assim, fonte de bênção para o culto em português, e toda essa honra, glória e louvor ela vai para o Senhor Jesus Cristo. Bom, não existe um outro tema que não seja pregado hoje, que não seja Cristo e esse crucificado, e nós estamos hoje vivendo uma data histórica para o cristianismo. Pelos 4 cantos do mundo se fala, não é do coelho, não quero falar de coelho aqui essa noite, quero falar de Cristo, Então, a Páscoa, Foi exatamente na Páscoa que Jesus ressuscitou. Nesse dia, a nossa redenção foi definitivamente alcançada, porque se Jesus Cristo tivesse nascido, morrido e não ressuscitado, nós seríamos as mais infelizes das criaturas. O cristianismo seria uma fraude, seria uma fábula sem pé nem cabeça e não alcançaria absolutamente ninguém. Eu quero compartilhar com os irmãos, livro de Lucas, capítulo 24, do versículo 13 até o 23, que diz assim: E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que estava distante de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse: És tu só peregrina em Jerusalém e não sabe das coisas que têm sucedido nesses dias? E eles perguntaram: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus
e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam na madrugada, aos quais ouviram na madrugada e foram ao seu sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam: ele vive. Senhor, nós estamos na tua presença, eu quero te agradecer por mais uma oportunidade de pregar a tua palavra. Te agradeço pela vida dos teus servos que vieram essa noite para juntos glorificarmos o teu nome. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo que nos inspira, que nos direciona e que sempre nos traz uma palavra de alento, uma palavra de esperança. Recebe hoje, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. A ressurreição não é um fenômeno histórico, é um sobrenatural de Deus. Você sabe que os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles reportaram desde a prisão, a crucificação, a morte e a ressurreição de Cristo. Cada um desses personagens dá o seu ponto de vista. Cada um deles narra da forma como ele viu esse episódio passar. Então, para nós, os cristãos, esse com certeza é o evento mais importante para o cristianismo. O seu nascimento, a sua morte e a sua ressurreição. Você sabe que, em se tratando de nascimento, nós temos uma data que, teoricamente, Jesus nasceu, de acordo com os nossos calendários, mas existem algumas controvérsias com relação ao mês. Isso aí não é o cerne da questão. O fato é que Jesus nasceu. E quando Jesus nasceu, nós agregamos ao nascimento de Jesus uma festa de Natal. Então, olhem só como funciona a coisa. Natal é o nascimento de Jesus. O problema é que essa fase, essa história, esse episódio, esse sobrenatural, ele foi deturpado com o tempo. E quem é que faz isso aí? O próprio diabo, o inimigo das nossas almas. E eles introduziram a figura do Santa Claus, ou Papai Noel. O Papai Noel é uma figura comercial, cuja finalidade é vender, vender e vender, e vender sonhos. E por onde é que eles entram nas nossas casas? Através dos nossos filhos. Porque nós, ao invés de defendermos os nossos filhos com relação às coisas do Senhor, às vezes até estimulamos que esses ataques do inimigo entrem nas nossas casas e acessem o coração das nossas crianças. Moisés, quando estava na peregrinação do deserto, ele dizia: olha, ensina a criança o caminho em que ela deve andar. E em quais eram as circunstâncias? Assentado à beira do caminho, qualquer que tivesse a oportunidade, inculcar, colocar na cabeça da criança o simbolismo do que representa a cruz de Cristo, o que significa o Senhor Jesus Cristo para a sua igreja e para nós. E o que está acontecendo nesses últimos tempos é que essa data, ela simplesmente distorceu o conceito de cristianismo. Quando chega a época de Natal, nós nos encantamos, porque estamos aí sedentos por uma ceia que vai acontecer à meia-noite. Eu não espero meia-noite, porque dá 10 horas, estou com fome, já quero comer, e vamos. Bom, mas aí alguns que são tão religiosos dizem: olha, só pode comer à meia-noite. Eu não sei qual a relação da meia-noite com a ceia, mas enquanto isso todo mundo passa, olha, quer pegar, tira a mão daí, não pode, porque tem que ser à meia-noite. Trocamos presentes, vestimos-nos de branco, porque diz que é a cor da paz. Outros se vestem de vermelho, porque é a cor da sorte. De preto ninguém se veste, porque diz que dá azar. Nunca vi no Natal todo mundo de preto. Já vi de vermelho, já vi de... Agora está dourado, cor de ouro. Para que não? Para entrar na festa de Natal, quero ser rico. Então, todo mundo com aquelas roupas douradas. Mas de preto até hoje não vi.
Mas esse episódio do nascimento de Jesus Cristo, ele perdeu a sua finalidade com relação ao alcance que o Evangelho teria que ter. Por quê? Porque nós, quando falamos de Natal, nós falamos de Santa Claus, falamos de Papai Noel. E lembramos o nascimento de Jesus apenas como uma figura religiosa, sem a eficácia e o poder do seu sangue para transformar as vidas, sem a autoridade para libertar o homem, tirar ele do cativeiro do pecado, fazer dele uma nova criatura. Não! Nós utilizamos o Santa Claus, o Papai Noel, porque ele é um velhinho, barrigudo assim, igual o Ramon está ficando, com a barba branca igual a do Ramon, para trazer presentes para os filhos e para nós também. E o mais interessante é que nós recepcionamos esse personagem. Nós estimulamos esse personagem nas nossas vidas, nas nossas casas. E não, quando eles ficarem grandes, nós vamos ensiná-los. Não, ensinemos quando criança, para que eles não sejam engodados e depois tenham dúvidas em saber quem é Papai Noel e quem é Jesus. E esse evento, esse Papai Noel, a finalidade dele é ofuscar a magnitude do nascimento do Redentor. Passado esse episódio, esse evento religioso, nós temos um outro muito, muito relevante, que é a Páscoa. Ou seja, nesse dia, Jesus ressuscitou. E o que foi que o inimigo fez mais uma vez? Introduziu uma anomalia. Um coelho, não sei se ele é macho ou se ele é fêmea, se a galinha deve ser, não sei como é que é essa relação entre os dois. E o coelho bota um ovo de chocolate. Não foi a galinha, que é quem geralmente coloca ovo é a galinha, mas quem botou foi o coelho. E esse coelho entrou dentro das nossas casas. Um outro personagem extremamente comercial, um coelho que bota ovos de ouro, de chocolate. E qual é a finalidade desse apelo comercial? Ofuscar a ressurreição do Senhor. O dia mais importante do cristianismo para nós, mais importante do que o seu nascimento e morte, foi a sua ressurreição. Esse dia está marcado nas nossas vidas, porque naquele dia, Apocalipse capítulo 1, versículo 18, quando ele estava morto, que ele desceu e disse: olha, eis que estive morto e estou vivo, e tenho as chaves da morte e do inferno. Naquele dia Jesus Cristo venceu a morte, naquele dia Jesus Cristo nos libertou, fez de nós sacerdotes juntamente com ele para reinar eternamente ao seu lado. E o que aconteceu com essa data? Um coelho entra no cenário para tirar dos nossos corações. Você sabe o que acontece? Os nossos filhos ficam loucos por esse mês de abril, porque sabe que nós, os pais, divorciados da verdade bíblica, contribuímos para que eles se tornem idólatras de um chocolate. E desesperados, eles esperam que nós escondamos os ovos para eles irem procurar. E eles não veem a hora de sair correndo atrás desse chocolate e vão comer chocolate, e ninguém vai falar de Jesus. Escute bem, tanto Papai Noel no Natal e o coelho com ovos de chocolate na Páscoa são artimanhas do diabo. Afirmo isso sem nenhum temor bíblico. Qual a finalidade? Tirar do coração do homem as datas mais importantes do cristianismo: nascimento, morte e ressurreição do Senhor. E sabe o que o inimigo fez? Ele humanizou esses personagens e deu vida a essas criaturas. Jesus é apenas uma figura religiosa. E esses dois personagens, Papai Noel e o coelho, reverberam mais do que o nome do Senhor Jesus. O problema é que nós precisamos desmistificar essas fábulas com argumentos bíblicos e científicos também. Porque aqui nós estamos tratando de um episódio que trabalha com tipo e antítipo. Nós às vezes não sabemos o que significa um tipo e um antítipo. Vamos desmistificar. Existem duas definições para esse conceito de tipo e antítipo.
Definição de tipologia, sob o conceito gramatical. Uma teoria que afirma que uma pessoa, coisa ou acontecimento do passado tem um sentido simbólico, prefigurando uma realidade que se manifesta no futuro e presente. Teoria sob o ponto de vista gramatical. Definição de tipologia, biblicamente falando. Uma forma de interpretação bíblica que procede do postulado de que Deus anunciou e antecipou informações através de pessoas, coisas, fatos e acontecimentos ocorridos no Velho Testamento, manifestas no Novo Testamento. Ou seja, o tipo são todos os acontecimentos, pessoas e fatos do Velho Testamento. O antítipo são as manifestações do Novo Testamento. Ou seja, nem Papai Noel, nem Coelho da Páscoa, nenhum desses dois fazem parte da tipologia bíblica e nem do seu conceito gramatical. Por quê? Coelho não é, não foi e nunca será um tipo de Cristo. Jamais será um tipo de Cristo. O tipo de Cristo na Bíblia chama-se esse Cordeiro, porque ele aponta para Cristo. Vocês se lembram de Êxodo capítulo 12, não precisa colocar aqui que ele é bem extenso, mas eu vou ser bem sucinto nesse aspecto. Quando Deus foi lançar a 10ª praga, ele mandou que Moisés reunisse o povo, porque ele disse o seguinte: mandarei a última praga, e dessa vez Faraó vai libertar o povo da escravidão do Egito. O livro de Êxodo, capítulo 12, do versículo 3 até o versículo 14 aproximadamente, ele narra todos os elementos da Páscoa, o que ela simboliza e qual a sua representação prática para as nossas vidas. Primeiro, ele diz que era para as famílias se reunirem. Se as famílias fossem pequenas, reunissem de 20 pessoas, no máximo 20 e no mínimo 10. E pegassem um cordeiro sem mácula e sem defeito. Ou seja, ele fala de inocência, limpo. Assim é o nosso Senhor Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo João 1, 29, a parte A diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque Jesus Cristo é santo, Jesus Cristo é puro, nunca teve pecado na sua vida, nunca se contaminou com as impurezas dessa vida. Jesus Cristo é o símbolo do Cordeiro da redenção. E outra coisa que ele segue dizendo: olha, esse Cordeiro ele tem que ser de 1 ano. Do que ele está falando? Esse macho tem que estar pronto. Jesus Cristo, quando se apresentou ao mundo, ele tinha 30 anos, e dos 30 aos 33 anos foi o tempo, o período do seu ministério. Jesus estava pronto, estava ali disposto a ser sacrificado, pronto para ser sacrificado. Esse foi o segundo aspecto que Deus queria que fosse observado. João capítulo 1, versículo 30 diz assim: e esse é aquele do qual eu disse, João dizendo sobre o Cordeiro de Deus: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Ele já estava pronto desde a fundação do mundo. Quando a mulher foi enganada pela serpente, ela pecou, Adão pecou. Naquele dia Deus decretou a nossa vitória. Por quê? Porque nós íamos herdar uma herança maldita de um pecado que jamais seria exterminado se Jesus não tivesse entrado no cenário das nossas vidas. Se Jesus Cristo não tivesse morrido por nós, aquele dia, lá no Gênesis, lá no Jardim do Éden, Jesus Cristo nos prometeu a vitória através da sua morte e da sua ressurreição. E ele segue dizendo: olha, esse cordeiro tem que ser separado por 14 dias. Durante esse período, era inspecionado para verificar vestígios de doenças ou defeitos. Sabe o que diz Efésios capítulo 1, 19? Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Assim era o tipo de Cristo, imaculado e incontaminado. E ele tinha que ser sacrificado ao entardecer. Esse tipo me impressiona, sabe por quê? Essa Páscoa aconteceu 3.500 anos antes de Cristo. E eles: olha, sacrifiquem esse cordeiro
antes das 6 horas, ao final do entardecer. Mateus capítulo 27, 46 diz assim: e perto da hora 9ª, ou seja, às 6 da tarde, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isso é, Deus meu, por que me desamparastes? Na mesma hora, há 3.500 anos atrás, aquele cordeiro foi sacrificado para que o povo tivesse liberdade. Quando Jesus Cristo foi à cruz do Calvário, nesse mesmo horário, Jesus Cristo deu o brado de vitória: está consumado. Tudo está nas mãos do Senhor Jesus Cristo agora. Esse cordeiro que naquele momento prefigurava Cristo, ele se consumou agora, sendo ele o Redentor e Salvador das nossas vidas. E eles: olha, vocês vão pegar esse cordeiro, vão sacrificar e vão passar o sangue nos umbrais das portas. Peguem um hisopo e vão passando. Representa o sangue de Cristo aspergido a favor dos nossos pecados. As nossas manchas não saem com água e sabão. A sujeira do nosso caráter não se limpa com Clorox. Os pensamentos maus que passam pela nossa mente não são removidos apenas dizendo sai, não. É preciso algo mais forte, mais poderoso que Clorox, qualquer detergente, para que nossos pecados possam ser redimidos, para que nós possamos ser perdoados somente através do sangue de Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E eles tomarão o sangue e pô-lo nos umbrais da verga das portas. Porque Hebreus capítulo 12, versículo 30 diz assim: e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E ele segue dando as instruções: façam isso com rapidez e com a carne assada ao fogo. Por que Deus exigiu que se comesse aquela carne assada ao fogo? Porque os egípcios, eles comiam a carne crua porque era em honra a deusa, em honra a Osíris. E Deus exigiu que essa carne fosse assada para que nenhuma glória fosse dada a outro Deus. Era Deus que ia nos libertar. Era Deus que ia transformar a minha e as suas nossas vidas. Era através desse sacrifício que nós seríamos novas criaturas. Era através desse tratado que durou toda a eternidade que nós seríamos transformados. Deus não dá sua honra a ninguém. Por isso, olha, tem que ser assado, porque Deus não divide a sua glória. Escute uma coisa: quando você prega, se você prega bem, é para a glória de Deus, não é para a sua glória. Não é para que o seu nome saia nas páginas da internet. Se você canta bem, você canta para Jesus. Deus não divide a sua glória. Por que Deus está permitindo que o inimigo ataque muitos grandes homens seus? Porque estão atribuindo a ele uma retórica bem elaborada, uma pregação cristocêntrica, mas sem mandar a glória para Deus. Se você prega bem, pregue para Jesus. Se você canta bem, cante para Jesus. Tudo que você fizer, faça para Deus, porque só Ele merece honra, glória, louvor e adoração. Nós somos pecadores. Nós somos destituídos da glória de Deus. Deus não vê beleza em mim. Deus não vê nada de bom em mim. Quando Deus olha para mim, Ele vê um miserável pecador. A grande diferença é que quando Deus olha para mim, Ele vê que Jesus Cristo está na minha frente. E quando Ele olha para Jesus, Ele me vê e vê que eu fui transformado pelo poder da cruz do Calvário. Essa é a grande diferença. Pães asmos, sem levedura. A ausência de fermento significa que ele é limpo, inocente e puro. Deus é santo. Quantos de nós estamos levando a nossa vida cristã de uma forma totalmente descompromissada de Deus? O pecado é uma forma de levedura. É um tipo de fermento que leveda toda a massa. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Nós temos que ter muito cuidado com o que falamos. Muito cuidado com a nossa mente. A nossa mente é pecaminosa, é voltada para o mal. E ele disse, olha, ausência de fermento, porque Deus é santo. Ervas amargosas
Oh, uau! Por que ervas amargosas? Porque eram tipos. E eu vou dizer o que significavam as ervas amargosas. Para que o povo nunca se esquecesse das agruras e sofrimento durante a escravidão no Egito. Todos nós fomos escravos do pecado. E você sabe o quanto você sofreu. Você que era drogado, você que era viciado, você que tinha instintos naturais terríveis, inomináveis, licenciosos, preso pelo pecado. Sofreu você, sofreu sua família. Quantas pessoas sofreram por causa disso aí? E agora nós somos livres. E por que essas ervas amargosas, pastor? Para que eu me lembre de onde eu saí, do sofrimento que eu passei. A minha alma e a minha vida em perigo. E eu suportando a amargura de viver. Irmão, dê glória a Deus porque você está aqui essa noite. Porque Jesus Cristo nos amou, transformou as nossas vidas. Estar aqui em um culto racional é uma bênção de Deus para todos nós. As pessoas estão preocupadas em trazer chocolate, agradar a A e B e C. Agrade a Deus, agrade ao Senhor que morreu por você. Esse sim deve ser adorado e glorificado, as outras coisas não. Não podia ser comido cru e nem cozido em água. Tinha que ser assado. Não é do seu jeito. A salvação não é a minha nem a sua maneira. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não é por obras. As pessoas hoje estão fazendo sabe o quê? No Brasil tem a tal da quaresma. 40 dias sem comer carne. Para se auto-santificar. Para se auto-justificar. Quem justifica o homem é Deus. Quem santifica o homem é o Espírito Santo de Deus. E fazem penitências intermináveis. Só fica santo na Semana Santa. Depois vira um demônio dentro de casa. Depois vira um demônio no local de trabalho. Mas na Semana Santa, você por uma atitude religiosa, se enquadra no conceito de santo. E ele diz, olha, nada pode ser comido cru, nem cozido em água, assado. A salvação não é a sua maneira. Se não passar pela, escute, se não passar pela cruz, Deus não aceita. Todas as suas atitudes boas, todas as suas ações de misericórdia, todos os benefícios que você produzir, se não passar pela cruz, não tem eficácia nenhuma. Você pode fazer o que você quiser, passando pela cruz. Tinha que comer a cabeça e os pés e as vísceras. Aceitar tudo. Tem gente que não gosta nem de falar de vísceras. Não, isso eu não como. Tudo que Jesus Cristo fez por nós. O nosso pecado, irmãos, vai até as nossas vísceras. O salmista Davi dizia, esquadrinha os meus rins, porque o pensamento vigente daquela época era que a consciência estava nos rins. Já no outro salmo ele diz, sonda o meu coração. Ele está falando de alma, de essência. Nada deixarás até amanhã. Tem que comer tudo naquela noite. Por quê? Ou aceitamos tudo de Cristo, ou então não teremos nada de Jesus. Ou você aceita a sua lei, a sua norma e as suas decisões com relação à nossa vida. Nós não temos predestinação. Nós somos eleitos por Deus. Nós temos arbítrio. Arbítrio é a capacidade de você dizer sim ou não. Você não tem que usar o seu arbítrio para pecar. Arbítrio é a capacidade que Deus te dá para você não pecar. Não fazer o que desagrada a Deus. Nada deixarás para amanhã. Aceitemos tudo. De Gênesis a Apocalipse. Está aqui. Tem mais
mais de 8.000 promessas aqui reservadas para todos nós. Mais de 8.000 promessas. Exortação está aqui na Bíblia. Também há consolação. Também tem edificação. Aceite tudo. Porque Deus tem um controle de todas as coisas. O que tinha que ficar para o outro dia, tinha que ser queimado. Queimar tudo. Isso significa que Cristo não pode ser recebido em duas etapas. Naquela mesma noite tinha que se queimar tudo. Comemos a metade hoje e a metade amanhã. Você não pode aceitar Jesus em duas etapas. Um dia no mundo, outro dia na igreja. Um dia com cara de santo, outro dia endemoniado. Um dia amando a sua esposa, outro dia aborrecendo a sua família. Queima tudo. Não pode ficar nada. Cristo é a fonte. A cruz é o meio. E naquela noite, irmãos, o anjo da morte desceu ao Egito e saiu matando todos os primogênitos, de homens e de animais. O terror tomou conta de Gósen naquela noite, porque a Bíblia diz que à meia-noite, todas as vezes que a Bíblia fala de meia-noite, ela fala de período mais tenebroso na terra. À meia-noite, aquele anjo saiu e foi para Gósen. Você pode imaginar o desespero dos pais ao perder os seus filhos. A expectativa de que ele continuaria dando sequência à sua família. Morreu. E o anjo passava. E quando ele chegava em uma casa, que nos umbrais das portas estava a marca do sangue do cordeiro, a Bíblia diz que ele passava por cima. Ele pulava aquela casa. Você sabe quantas vezes o inimigo tentou destruir a sua vida? À meia-noite, no horário mais escuro da terra, nos seus momentos de maior dificuldade, de maior aflição, foi nessa hora que o inimigo diz: eu vou te destruir, eu vou acabar com o seu casamento, eu vou acabar com a sua companhia, eu vou desfazer os seus sonhos, os seus projetos. Quando estava tudo escuro, que o inimigo veio contra você, porque ele saiu e foi em direção à casa. O problema é que ele não sabia. O problema é que ele não te destruiu porque ele não sabe. Agora ele sabe que o que impediu ele de destruir a sua vida não foram as suas amizades, não foi o seu dinheiro, não foi a sua capacidade intelectual, foi a marca do sangue do cordeiro que foi aspergido naquele dia na minha, na sua, nas nossas vidas. Por isso hoje nós estamos imunes ao ataque do adversário, porque Jesus nos cobriu com o seu sangue. E aí começou a Páscoa. Essa é a verdadeira história. Não tem coelho, não tem fábula. Tem verdades bíblicas que estão deixando de ser aplicadas nas nossas vidas. O cristianismo comemora essa data. Nós comemoramos e sabemos da sua importância. Jesus ressuscitou em um domingo de Páscoa. A importância da ressurreição do Senhor Jesus. Sem a religião de Cristo, sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo seria uma religião vazia de esperança. Uma fraude religiosa, um calote espiritual. Isso seria o cristianismo, uma fraude religiosa, um calote espiritual em todos nós. O que estaríamos nós fazendo aqui essa noite, se não fosse a verdade do cristianismo? É isso que a religião faz com as pessoas, enclausura dentro de uma igreja e aplica suas fraudes religiosas. Impõe condições para a salvação, impõe condições para ser restaurado, impõe condições para ser santificado. Quem santifica o homem é o Espírito Santo de Deus. Pastor não santifica o homem,
Igreja não santifica homem, é o Espírito Santo. Ele faz a obra completa. Não precisa da sua ajuda, não precisa do seu sacrifício, não precisa do seu joelho. Ele tem poder e autoridade para transformar a sua vida, porque Ele é Deus. Nós pregamos um Cristo que esteve morto e está vivo, e não um Cristo que esteve vivo e está morto. Não. O nosso Jesus vive, está no nosso meio essa noite. Eu sinto a sua presença. Eu sei que Jesus Cristo vive porque Ele mudou a minha vida. Você pode se olvidar de muitas coisas, mas você tem que admitir que com Jesus a sua vida está melhor. Alguns ingratos dizem: olha, quando eu não era crente eu não sofria tanto, quando eu não era crente eu não passava por isso, quando eu não era crente eu não passava por aquilo, eu era feliz. Que felicidade nunca! Que felicidade desgraçada é essa sem Jesus? Quando você não era crente você tinha tudo e não tinha nada, porque o homem sem a sua salvação não tem absolutamente nada. A melhor notícia que o mundo já ouviu, sabe de onde veio? Do túmulo vazio. Ele ressuscitou. Ouça o que Paulo diz: se nós admitirmos que a ressurreição de Cristo não aconteceu. Se alguém tiver na tela aí, coloque aí, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, logo vã é a nossa pregação. Se Jesus não ressuscitou, irmãos, o que é que eu estou fazendo aqui essa noite? Se Jesus não ressuscitou, o que é que você veio fazer aqui essa noite? Porque os seus olhos estão fixados em um pregador que está pregando uma fábula. Porque você está com seus ouvidos aguçados querendo ouvir Deus falar. Se Jesus Cristo não ressuscitou, logo vã é a nossa pregação. Ela é estéril, ela não produz nada de benefício para a vida humana, muito menos para mim, nem muito menos para a igreja. Segundo, a nossa fé seria vã. Se Cristo não ressuscitou, vã é também a nossa fé. O que é fé? Firme fundamento das coisas que se esperam, convicção, certeza daquilo que se não vê. Você não vê a minha mão, mas você sabe que ela está aqui atrás. Você não vê Deus operar, mas você sabe que Deus opera. Você não vê o milagre como se faz o milagre, mas o milagre te alcança. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, a minha fé seria vã. Primeiro, a nossa pregação seria inútil, a nossa fé seria vã. A nossa esperança seria vazia. Escute, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 16 diz assim: porque se Cristo não ressuscitou, também os mortos não ressuscitarão. Ele está dizendo que a nossa vida vai ter um lapso temporal, e daí extingue-se a vida. Ora, eu estou esperando a eternidade com Cristo. Eu tenho mãe, tenho filho, tenho parentes no céu me aguardando. Jesus ressuscitou e a minha esperança não é vã. Eu tenho certeza que ao chegar no céu, antes de abraçar todos os irmãos que morreram na expectativa da salvação, eu vou abraçar o Jesus e dizer: Jesus, muito obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez por mim. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, o nosso testemunho seria falso. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 15 diz assim: assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que Cristo ressuscitou. Somos falsários? Estamos propagando uma mentira que já dura mais de 2000 anos? Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, nós seríamos as pessoas mais fraudulentas da face da terra. Não estou aqui essa noite para ficar falando de caráter e reputação de pregadores, não. Mas imaginem, um charlatão subindo a um púlpito e dizendo: ele ressuscitou, se ele não tivesse ressuscitado.
Se Cristo não tivesse ressuscitado, os nossos pecados não seriam perdoados. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Sim. Quantos pecaram aqui? Quantos têm pecado aqui? Vou me identificar logo como um pecador, para que todo mundo tenha coragem de dizer, eu também pequei. Se ele não ressuscitou, nossos pecados não seriam perdoados. De que adiantaria todo esse conceito religioso, essa ausência de certeza se fui perdoado ou não? Vir para a igreja com o coração apertado, voltar com um vazio na alma, sem saber se o seu pecado foi perdoado. Primeira carta de João diz, olha, se andarmos na luz como na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não importa o tamanho do pecado, Jesus purifica através do seu sangue. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, os nossos pecados não seriam perdoados. E finalmente, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, seríamos os mais infelizes de todos os homens. Olha o que Paulo diz. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O mundo hoje vive uma prática chamada endoísmo. Busca do prazer pelo prazer, se esquecendo que existe uma eternidade. E buscam freneticamente o prazer, o gozo. E através dessa busca frenética, ele se corrompe. Ele vira as costas para Deus. Ele vive cada dia como se fosse o último dia da sua vida. Porque não tem expectativa de eternidade. Porque não tem expectativa de céu. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Mas nós cremos que Jesus Cristo morreu por mim, morreu por você, morreu por essa igreja, morreu por esse... A Bíblia diz, olha, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sem a ressurreição de Cristo, a morte seria a última palavra. A nossa esperança de céu seria um verdadeiro pesadelo. E os mártires teriam morrido por uma mentira. Pelos 4 cantos do mundo matam-se crentes todos os dias, das formas mais cruéis e covardes que você possa imaginar. E se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, esses homens estariam morrendo por quê? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Graças à sua ressurreição, podemos dizer as mesmas palavras que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 55 e 57, ele diz assim: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo seria a maior farsa inventada por seus seguidores. Mas de fato Jesus ressuscitou. E essa é a grande diferença entre o cristianismo e as grandes religiões do mundo. O túmulo vazio. Hoje o pastor Marcelo estava pregando e ele disse, olha, eu vi o túmulo vazio. Eu fui a Israel. A única coisa que está escrito lá é, já não está aqui, porque ressuscitou. Você pode visitar o túmulo dos grandes personagens religiosos que permearam essa terra. Buda, Confúcio,
Maomé, vá no túmulo desses personagens. E com certeza vai estar escrito: aqui jaz fulano de tal, data do nascimento e data da sua morte. Quando as mulheres foram ungir o corpo de Jesus, Maria Madalena, Salomé e aí Maria, mãe de Tiago, deslocaram-se. E qual era a preocupação delas? Tem uma pedra. E como vamos remover essa pedra? E elas foram. E ao chegar, a pedra tinha sido removida. E elas entraram. Havia um homem de branco, um anjo sentado. As peças de Jesus estavam ali, o lenço estava ali. E ele apontou para o lugar onde tinham colocado o corpo de Jesus e disse: não está mais aqui, ressuscitou. Ressuscitou. Dê um aplauso a Jesus essa noite. Oh, aleluia, ele ressuscitou. Ele ressuscitou, louvado seja o seu nome. Oh, glória ao Senhor. Quais são as evidências da ressurreição de Jesus? É um fato histórico. Vocês sabem que a maior prova que Jesus Cristo vive é que querem provar o contrário. Essa é a maior prova que Jesus Cristo vive. Querem provar o contrário. Sabe a outra prova que Jesus Cristo vive? Porque ninguém persegue um morto. Já viram alguém perseguir um morto? Quando a pessoa morre, diz, graças a Deus que esse bandido morreu. Ninguém quer mais nem saber do nome dele. Por que te perseguem? Porque Jesus vive na sua vida. Por que levantam calúnia contra você? Porque Jesus Cristo vive na sua vida. Por que querem te derrubar a qualquer custo? Por que tanta perseguição? Porque Jesus Cristo vive na sua vida. Sabe por quê? Uma outra prova que Jesus Cristo vive é que os sinais acompanham aos que creem. Os milagres não cessaram com a morte de Jesus. Foram potencializados. Porque durante o advento de Cristo na terra, ele fez milhares e milhares de milagres que a Bíblia diz que não caberiam aqui. O problema é que agora não é só Jesus. Somos milhões de cristãos. E Jesus nos usando para operar milagres a todo tempo, a toda hora e em todo lugar. Mas como você vai provar que Jesus Cristo vive? As evidências comprovam. Ele apareceu para Maria Madalena, apareceu para as 3 mulheres, ele apareceu para Pedro, ele apareceu para os 2 discípulos que iam no caminho de Emaús, apareceu para os apóstolos com a ausência de Tomé, depois se manifestou novamente agora com Tomé presente, se manifestou aos apóstolos no mar da Galileia, apareceu para uma multidão de 500 irmãos, e finalmente ele se apresenta a Tiago, se apresenta a Paulo. Quando Estevão foi martirizado, Jesus o recebeu de braços abertos e falou com João na ilha de Patmos. A ideia que Jesus Cristo tinha morrido e não ia ressuscitar trouxe uma comoção no meio dos seus discípulos. Todos se acovardaram. Pedro voltou a lavar suas redes para pescar. Mateus possivelmente voltou a cobrar impostos. Desistiram dos seus ministérios. Cada um voltou aos seus afazeres. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, qual seria a nossa expectativa aqui essa noite? Por que estaríamos aqui? Esses 2 discípulos que perderam essa esperança, voltaram para Emaús, a sua cidade natal.
Seus olhos estavam cegos. E quando eles estão em deslocamento, aparece Jesus. E eles não conseguiam saber quem era Jesus. Olha o que a tristeza faz no coração de um homem. Jesus lado a lado com eles, e eles falando dos episódios, como tinha acontecido, e perguntando, até que Jesus Cristo se aproximou deles e perguntou: que palavras são essas que vocês caminhando vão trocando? E por que estáis tão tristes? E Cleopas, um dos dois que foi identificado, disse: só tu és peregrino aqui em Jerusalém? Tu não sabe das coisas que estão acontecendo aqui nesses dias? E Jesus perguntou: quais? E eles disseram: ora, as quais dizem respeito ao Nazareno, Jesus. Ele era um profeta de Deus, poderoso em obras, uma palavra tremenda, e todo o povo parava para escutar. E Jesus disse: continue, você não sabe o que aconteceu? Como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes os entregaram à condenação de morte e o crucificaram. É isso que o religioso faz com Cristo. Jesus se entregou, mas quem matou Jesus foram os religiosos. Algumas pessoas nos chamam de fanáticos, porque não entendem esse conceito na sua aplicação exata. Nós não somos fanatizados. Fanático é aquele que pega de Jesus e faz dele um símbolo religioso, e coloca um peso que ele nem sequer pode suportar nas costas daqueles que estão buscando um alívio para o seu fardo. Assim agiam os religiosos. Entregaram Jesus e o crucificaram. E Jesus disse: ok, continue. Nós esperávamos que ele fosse o que remisse Israel. E você estava pensando sobre o jugo romano. Mas agora já é o terceiro dia. E nem sinal. Jesus não ressuscitou. Aí um deles disse: olha, se bem que algumas mulheres, sabe que mulher, uau, lhe encanta, sim? Platicar, solo platicar, não chisme, plática solamente, sim? A mulherada está contando aí um boato. Ah, é? Elas disseram que foram de madrugada lá no sepulcro e não acharam o corpo de Jesus. E voltaram dizendo que tinham tido uma visão. Viram um homem de branco lá dentro. E os anjos que estavam ali diziam: ele vive. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Esses homens estavam com seus olhos cegos a respeito da proximidade de Jesus. Muitas pessoas estão semelhantes àqueles discípulos, vencidos, como se a morte fosse a última palavra, como se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, tão próximo, e não percebemos, não vemos, porque os seus olhos estavam tapados a despeito do relato das Escrituras. E Jesus começa a discorrer sobre todas as passagens bíblicas que apontavam para ele. Músicos, Jesus ressuscitou. Por isso estamos aqui essa noite. Por isso estamos contentes, por isso estamos felizes. Porque ele, quando ressuscitou, nos garantiu vida eterna. Não haverá mais dor, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. João, no capítulo 21 de Apocalipse,
Ele viu a cidade que Jesus Cristo foi preparar para nós. João viu essa cidade e ele a descreveu de uma maneira tão sublime. Era como se fosse uma poesia. Ele dizia: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a Jerusalém de Deus, que descia do céu, adereçada como a esposa ataviada para o seu marido. Ouvi uma voz grande que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão seu povo. O mesmo Deus estará com eles e será seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas essas coisas. Eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Ele ressuscitou para me garantir vida eterna. Aqueles 2 discípulos haviam desistido de tudo, do discipulado, de crer. Desistiram da caminhada da fé e pegaram a estrada da dúvida. Quantas pessoas vivem um projeto de vida assim? Escute, a sua história não termina na sexta-feira da paixão. Ela começa no domingo da ressurreição. Pessoas que abandonam a fé e a igreja e voltam tristes e decepcionados, sem esperança para o seu passado de sombras. Não volte. Ele ressuscitou. Eles estavam todos tristes quando tinham que estar alegres, Ramon, porque ele ressuscitou. Quantas vezes a nossa vida se iguala a esses 2 homens, caminhando de volta ao lugar de onde saíram e não deveriam ter voltado nunca mais. Não se desespere com a sexta-feira da paixão. Olhe para o domingo da ressurreição. E se você desistiu de tudo porque perdeu a esperança, eu te aconselho a dar uma olhada no túmulo. Ele está vazio. Ele ressuscitou. Dê um aplauso ao Senhor. Louve ao Senhor. Vamos nos colocar de pés. Aleluia. Adore o Senhor. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofreu. Ele vive. Por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive,
que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Quantos creem que Jesus ressuscitou? É uma data que não precisava nem falar sobre isso. Tinha que estar no coração do cristão. Mas talvez você esteja semelhante àqueles 2 discípulos. Por uma decepção, por uma frustração, abandonaram e voltaram. Mas eu quero te convidar essa noite para você recomeçar. Quero convidar toda a igreja, todos os irmãos, para que venham ao altar aqui essa noite. Eu quero orar por você, quero orar pela sua família, quero orar para que Deus fortaleça a sua fé, quero orar para que Deus transforme radicalmente você, seu lar, sua esposa, seu marido. Pela fé, venha, venha. Enquanto oramos, Deus está transformando. Enquanto oramos, Deus está limpando os nossos corações, as nossas lágrimas. Eles voltaram porque estavam com os olhos vendados pela tristeza e pela desilusão. Mas eu quero te dar uma boa notícia: Ele ressuscitou. E nós vamos orar essa noite e dizer: Senhor, nos perdoe, porque muitas vezes nós trocamos o Senhor por um coelho, trocamos o Senhor por um churrasco, por qualquer coisa. E a data mais importante foi o dia em que o Senhor se rendeu naquela cruz pelos meus pecados. Se alguém está afastado dos caminhos do Senhor, desviado, faz tempo que não vem à igreja, faz tempo que não tem comunhão com Deus, hoje é dia de recomeçar. Recomece hoje, recomece agora. Ele ressuscitou, Ele te garante vida eterna. Mas é um passo de fé e um passo de coragem. Nós temos coragem para aceitar tantos convites. E às vezes, quando nos chamam para vir a um culto, fazer uma declaração pública de fé, nós nos acovardamos. Não. Estava falando hoje pela manhã que as pessoas nessa data querem ver o filme Paixão de Cristo, porque lá está um Cristo flagelado, machucado, maltratado. E as pessoas têm pena daquele personagem, daquele homem. Nós não temos que ter pena de Jesus, nós temos que ter arrependimento pelos nossos pecados. Porque aquela cruz foi feita para mim e para você. Tem alguém que quer reconciliar-se com Jesus? Começar uma nova etapa de vida? Levante a sua mão que eu quero orar por você. Tem alguém que ainda não é cristão? Você que nos acompanha pela internet. A Bíblia diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. E se você está ouvindo essa mensagem, eu espero que ela tenha alcançado o seu coração, porque eu quero orar por você também essa noite. E ao orar, eu creio no poder da palavra e na ação do Espírito Santo. Ramon, vamos orar pelas pessoas. Mário, por favor, nos ajude. Enquanto louvamos ao Senhor, oremos. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a
do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Senhor Jesus, te damos graças por esse momento em que passamos na Tua presença, Senhor. Obrigado porque Tu estás vivo. Tu vives, Senhor, dentro dos nossos corações. Tu vives, Senhor, conosco 24 horas, Pai. Esse período que passamos aqui, Senhor, não há que se comparar com as incontáveis belezas que vamos ter na eternidade, Senhor. Livra-nos de pecar, livra-nos, Senhor, de entristecer o Teu Espírito Santo. Leva-nos sob a Tua potente mão, ó Pai. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo. Quem foi abençoado, diga amém, amém e amém.